Finalmente retornando nossas aulas. Não é da maneira como nós gostaríamos, bom seria que nós pudéssemos estar em sala de aula, podendo compartilhar ideias, olho no olho, cara a cara, mas infelizmente não está sendo possível. Por questão de saúde, o bom é que a gente continue mantendo distância, mas nós sabemos que a educação, o ensino não pode parar. Enquanto essa pandemia estiver ocorrendo, nós iremos estar aqui aprendendo por meio de videoaulas. O assunto da nossa aula de hoje, nós vamos recapitular, revisar o gênero textual, anúncio publicitário. Antes da gente falar exatamente sobre o gênero textual anúncio publicitário, nos convém falar um pouco sobre essa questão do que o que são os gêneros textuais e como nós definimos. Nós sabemos que nós estamos cercados o tempo todo de informação, de texto. Por exemplo, hoje nós vivemos na era digital. A gente quase praticamente não usa cartas, bilhetes, essas coisas assim. Mas a gente vive o tempo todo mandando mensagens de WhatsApp. Por exemplo, a mensagem de WhatsApp é um gênero textual. Seria aquilo que substituiu, na realidade, o bilhete. O bilhete que antigamente você utilizava muitas vezes para mandar um bilhete para a professora, para dizer que ia faltar aula, coisa e tal. Hoje nós não usamos mais o bilhete. Nós usamos as mensagens de texto, né? As mensagens de WhatsApp. Nós podemos também, você também provavelmente deve ter um videogame aí, e antes de ligar o videogame na sua casa, você abriu a caixa e junto com a caixa do seu videogame veio o que a gente chama de manual de instruções, né? E outro exemplo que a gente pode dar também é a questão da história em quadrinhos. Agora observe que esses três exemplos que eu citei, embora todos sejam textos, cada um tem uma função, tem uma forma como uma estrutura textual. E é justamente a função de cada texto, a estrutura que cada texto é montado, que difere cada texto. Por isso nós chamamos essa diferenciação de diversidade textual. Então cada texto tem o seu próprio gênero. Agora eu gostaria que você assistisse um pequeno vídeo mostrando exatamente o gênero textual que nós vamos estudar sobre ele hoje. Muito bem, perceberam? Vídeo interessante, né? Um texto publicitário mais criativo do que o outro. Agora nós vamos falar a respeito justamente das características, de algumas das características do gênero do texto publicitário. Que são elas, como a gente está vendo aí, o título, né? Todo texto publicitário tem que ter um título. Geralmente o texto publicitário também, ele vem anexado a ele uma imagem que ajuda a chamar a atenção, ajuda a prender a atenção daquela pessoa que
geralmente se quer atingir. Agora, outra palavra que você precisa também perceber é a palavra publicitário. Observe que essa palavra publicitário, ela deriva de uma palavra primitiva, a palavra público, né? Então, assim, logo pelo próprio nome do texto publicitário se percebe que esse texto, ele é um texto que é feito para ser exposto para o maior número de pessoas possíveis, né? Vamos continuar aí falando sobre a questão das características do texto publicitário. Muito bem, vamos procurar entender melhor tanto as características quanto as funções do gênero textual anúncio publicitário. Como a gente falou anteriormente, são as características e a função de um texto que nos ajuda a classificar a que gênero ele pertence. Então vamos procurar observar ponto a ponto para ver se a gente compreende um pouco mais a respeito desse gênero textual. Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa ter noção é de que o gênero textual anúncio publicitário, ele é um texto argumentativo. Ele precisa se utilizar de argumento. Até porque o anúncio publicitário é um gênero jornalístico que tem por finalidade convencer pessoas na escolha de um produto ou serviço, né? Então, meio que literalmente, esse texto, a função principal desse texto é vender algo. Seja um produto ou muitas vezes uma ideia. Então, não tem como vender alguma coisa sem se utilizar de argumentos. Então, assim, essa finalidade de vender um produto, né, de fazer com que as pessoas consumam uma ideia ou um produto, ela só é bem passada se o texto tiver clareza e objetividade. Então, assim, uma das características desse texto é justamente isso, ter clareza e ter objetividade. Outra característica interessante também desse texto é o fato dele se utilizar, ele procura sempre se utilizar de maneira muito inteligente da linguagem verbal à linguagem não verbal. Então você vai sempre ter um texto onde você vai ter um título chamativo, um título interessante, muitas vezes um título divertido, e você precisa também, junto a esse texto, ter também uma imagem que muitas vezes seja uma imagem impactante, uma imagem divertida, uma imagem que choque, mas uma imagem que chame a atenção muitas vezes do cliente dessa loja, dessa empresa ou dessa pessoa. Uma coisa que é interessante a gente perceber é que assim, o anúncio publicitário ele tem várias características, mas não necessariamente todo anúncio tem que ter todas as características para ser um bom anúncio ou para vender bem um produto. Observe que nesse anúncio publicitário nós praticamente temos dois elementos, mas o fato de termos apenas dois elementos não faz com que esse anúncio não tenha o impacto, não cause o impacto que ele realmente pretende. Observe que nós temos aí a linguagem verbal e a linguagem não verbal, ou seja, nós temos o título do texto, né, o título do anúncio, que é "Pare de desperdiçar vida, doe órgãos". E aí você tem acima desse anúncio aí 3 sacos de lixo, na realidade, que nos passam que imagem? Exatamente, a imagem de como se fosse órgãos que estão sendo jogados no lixo. Olha que anúncio publicitário impactante, né? Então, assim, não precisou dos outros elementos que daqui a pouco a gente vai falar sobre eles. Nem precisou desses outros elementos. Esses 2 elementos foram suficientes para passar a ideia que, com certeza, esse anúncio quer passar para nós, que é o quê? A importância de doar órgãos. Na realidade, quem fez essa campanha publicitária está de parabéns. Então, aí você percebe nesse anúncio publicitário 2 elementos do anúncio publicitário, que é o título, né, que nós estamos vendo aí de vermelho, e no caso também nós temos a imagem, né, que a imagem é algo também fundamental para que o anúncio possa ter êxito no objetivo dele, que é vender o seu produto. Muito bem, outra característica também que geralmente os textos publicitários têm é o corpo do texto. Coisa que no anterior a gente viu que não tem o corpo do texto, é apenas 2 elementos. Já nesse anúncio aqui, a gente vê um pouco mais de elemento. Nós temos o título aí, que vocês estão vendo em verde, nós temos embaixo, né, a informação também do anunciante, né, que é, no caso, o governo federal,
E agora eu gostaria de chamar a atenção de vocês, no caso, para esse texto de azul que está aí. E aí é justamente o que a gente chama de corpo do texto. Ó. Aqui o anunciante desenvolveu melhor sua ideia, demonstrando um pouco mais sobre as qualidades e as vantagens do produto. Normalmente, o vocabulário é adequado ao público para o qual é destinado, contendo frases também atraentes. E é claro, a gente observa também que nesse texto faz-se necessário acrescentar um pouco mais de informação, até porque, como nós sabemos, o coronavírus, o Covid-19, ele é uma doença nova e que poucas pessoas têm informações sobre ela. Então, o anúncio também se utiliza disso. Além de vender a ideia de que nós devemos nos proteger, que nós devemos evitar e nos infectar com a doença, o anúncio acaba também se utilizando também de algumas informações para poder garantir que o público-alvo, no caso a população brasileira, tenha mais condições de se defender dessa doença. Então, alguns anúncios, como é o caso desse, também tem o que nós chamamos de corpo do texto. Agora, uma das características mais interessantes do anúncio publicitário é justamente a marca do produto, né? A gente tem aí alguns produtos sendo mostrados aí do seu lado esquerdo, do lado esquerdo da tela, que são produtos que têm uma marca tão forte que muitas vezes o produto é confundido com a marca. Por exemplo, você tem aí alguns produtos como, por exemplo, Bombril. As pessoas muitas vezes não chamam esponja de aço. Toda esponja de aço para a dona de casa muitas vezes é chamada de Bombril. Nós temos em cima aí a goma de mascar. Goma de mascar é o nome do produto, mas o chiclete é um produto que teve uma aceitação tão grande, tem uma marca tão forte, que todo mundo chama toda e qualquer goma de mascar de chiclete. Então esses produtos que estão aqui mostram muitas vezes o poder da escolha de uma marca. E é claro também que o que faz essa marca ter esse poder é muitas vezes a escolha também do slogan, que é o que nós vamos falar agora. Vamos ver alguns slogans para a gente poder perceber o quanto esses slogans são importantes. No caso Bombril, que também nós já citamos no outro slide, o slogan dele tem 1001 utilidades. Então, o que é o slogan? Justamente é uma frase de efeito, uma frase forte que muitas vezes serve para o comprador ou o cliente memorizar muitas vezes e ter uma ideia positiva a respeito da marca. Então, Bombril tem 1001 utilidades. O SBP, terrível contra os insetos. Então, observe que esse slogan do SBP muitas vezes faz com que ele tente se diferenciar dos demais inseticidas. Ou seja, o que a gente deduz ao ler esse texto é que todos os inseticidas matam os insetos, mas também fazem mal à saúde. E ele tenta se colocar por meio desses slogans, que querem dizer que ele só faz mal ao inseto, não faz mal ao ser humano. Esse aí, com certeza, o próximo, todo mundo conhece e tenho certeza que muitas vezes vira até piada em alguns casos. Tomou o Doril, a dor sumiu, né? E no caso outro aí, o melhor plano de saúde é viver. O segundo é Unimed. Então observe que como é feito de maneira inteligente o jogo de palavras entre esses slogans. E por último que nós vamos ver aí amo muito tudo isso, que é o McDonald's, né? O slogan do McDonald's. Outra estratégia também é que os anúncios publicitários se utilizam também, a maioria deles, não todos, mas a maioria deles, é também o uso do verbo no modo imperativo. Vamos ver aqui alguns exemplos. Eu vou falar de maneira pausada, colocar anúncio por anúncio, e você vai tentando, se quiser até dar pausa no vídeo, e vai tentando descobrir qual é o verbo, qual é a apelação, né, vamos dizer assim, que o anúncio faz por meio do modo imperativo. Vamos ao primeiro. Nós temos aí, não deixe a dengue estragar o seu verão. Onde é que está o modo imperativo? Justamente no início da frase, ó, não deixe. Né? Então está fazendo aí um apelo, está fazendo aí um pedido, que você pode interpretar até quase como uma ordem. Não deixe a dengue estragar o seu verão. Vamos ao próximo exemplo. Aproveite a lei seca e comemore bebendo todas com seu pai, né? Então ele faz uma brincadeira aí com essa coisa da lei seca, que a água está liberada, né? Aí para poder fazer essa brincadeira, ele também se utiliza de dois verbos no modo imperativo. Você descobriu qual é? Muito bem. Aproveite e
comemore, né? Tem dois verbos aí no caso, no modo imperativo. Vamos à próxima. Aí a próxima é do Guaraná Antártica, né? Tá na pegada? Se liga, tome essa atitude, né? Tome essa atitude. Outra coisa interessante também, que a gente consegue perceber também nos anúncios publicitários, é muitas vezes o uso do duplo sentido, né? Nós estamos falando aqui de imperativo, né? O verbo no modo imperativo, que no caso aí nesse anunciante nós vemos dois, é o se liga e tome, mas a gente também tem aí tome essa atitude, tome essa atitude. Então esse tome essa atitude está no duplo sentido, o sentido de tomar uma atitude, de consumir o refrigerante, mas geralmente quem toma atitude é uma atitude, se procura tomar atitudes positivas. Então, o anúncio publicitário aí procura dar essa ideia de positividade também. Então, tem esse duplo sentido nessa frase, né? Antes de encerrar nossa aula, eu gostaria de propor um desafio interativo para você. Antes de sair de férias, você recebeu um livro para ler durante esse período de quarentena. O que eu estou sugerindo que você faça? Como nós já aprendemos o que é anúncio publicitário, para mostrar que você entendeu os elementos do anúncio publicitário, a importância desse gênero textual, eu vou fazer a seguinte proposta. Você vai criar um anúncio publicitário falando sobre o livro que você leu, tentando, digamos assim, vender esse livro para os seus colegas. O que você vai fazer? Você vai fazer esse anúncio publicitário, se quiser fazer um cartaz, faça um cartaz, se quiser fazer, não sei, pode fazer também uma peça digital também, e você depois vai apresentar por meio de vídeo para o restante da turma. Então faça isso, você vai produzir um pequeno vídeo, um pequeno anúncio publicitário em vídeo, e vai tentar, entre aspas, é claro, vender o seu livro para a turma, tá certo? Nós vamos aguardar esse seu material. Nós passamos muito tempo parados, faz mais de um mês. Por isso mesmo, a gente precisa, para poder dar continuação aos nossos estudos, relembrar um pouco os conteúdos que nós vimos antes de nós sairmos de férias. O assunto da nossa aula de hoje é frase, oração e período. Esse assunto, além de interessante, ele é muito importante, porque na realidade ele está nos fazendo abrir uma porta para uma jornada que nós vamos percorrer até provavelmente o 9º ano. Porque o assunto oração, frase, oração e período, ele é a base da análise sintática. E a análise sintática nada mais é do que a análise da oração em si. Então nós hoje estamos iniciando uma jornada que provavelmente vai durar até o 9º ano, quando vocês vão estudar com mais detalhe a questão do período simples e período composto, e principalmente as orações coordenadas e as orações subordinadas. Como nós sabemos, estudar sintaxe é estudar a oração, mas nós não podemos estudar a oração sem relembrar os conceitos de frase e período. Por isso mesmo, nós vamos começar por esses pontos. Para introduzir nosso conteúdo, eu gostaria de mostrar a vocês agora uma imagem. Observe. O que vocês estão vendo aí? Muito bem, é o motor de um carro. Aí a pergunta que você provavelmente está fazendo é: o que o motor de um carro tem a ver com o tema do nosso estudo? Sintaxe, oração. O texto, assim como o motor de um carro, ele é feito por muitas e muitas peças. Um texto, ele é composto por palavras que, por sua vez, já são formadas por letras. Essas palavras se juntam para formar frase, que se juntam para formar oração, que se juntam para formar períodos, que se juntam para formar parágrafos, que se juntam para formar textos. Então, esse motor é para você perceber que quando nós vamos estudar a sintaxe, nada mais nós estamos aprendendo a fazer do que desmontar um texto. Como o mecânico pega esse motor e desmonta ele em peças. Por isso,
é muito importante nós entendermos esses conceitos de frase, oração e período. Se nós queremos melhorar a nossa interpretação textual, se nós queremos melhorar a nossa compreensão textual, é muito importante compreender o que é uma frase, o que é uma oração e o que é um período. Dessas três peças que nós vamos analisar, vamos começar pela peça mais simples, a frase. O que seria uma frase? Veja comigo, leia comigo na tela. Frase é todo anunciado de sentido completo, capaz de estabelecer comunicação. Pode ser nominal ou pode ser verbal. Perceberam comigo? Então, o conceito principal de frase, a ideia principal de frase é que, para que eu possa ter uma frase, eu preciso estar comunicando algo. Eu preciso ter algum sentido naquilo que eu cito por meio oral ou por meio escrito. Por exemplo, se você está nesse momento na sala da sua casa, assistindo a TV, a Netflix, não sei o que você está fazendo aí, e de repente você escuta a sua mãe gritar lá de dentro da cozinha dizendo fogo, uma palavra apenas. Mas eu tenho certeza que ao ouvir sua mãe gritar fogo, você se levanta da cadeira imediatamente. Por quê? Porque ela comunicou algo, ela passou uma informação. Então observe que mesmo sendo apenas uma palavra, a palavra fogo, o sentido em que ela foi colocada te passa uma ideia, te passa uma informação. Então eu posso dizer que apenas a palavra fogo, quando a sua mãe pronunciou na cozinha, nesse caso nós temos uma frase. Nós podemos concluir que uma frase pode ser formada por apenas uma palavra. Agora vamos a outro exemplo. Se eu simplesmente digo José Campo Belo Souto, um coletivo de palavras. Agora observe que nesse coletivo de palavras, essas palavras não se ligam de maneira alguma, não passam informação nenhuma em conjunto. Elas podem até passar alguma informação soltas, mas em conjunto ela não passa informação nenhuma. Significa dizer o quê? Significa dizer que, na realidade, aí eu não tenho uma frase, porque não foi comunicado nada, não foi passado nada, não tem sentido. Então fica claro para nós que, para ser frase, tem que ter sentido, tem que ser um enunciado com sentido. Beleza? Agora, na realidade, há dois tipos de frase. Há a frase nominal e a frase verbal. É aí onde entra o nosso estudo sobre oração. Porque, na realidade, a frase, quando ela é uma frase verbal, ela também é uma oração. A frase verbal é aquela que gira em torno de um verbo. O núcleo desta frase, a palavra mais importante, tudo que está em volta dela tem a ver com aquele verbo. Então, quando a frase tem um verbo, eu chamo essa frase de frase verbal. Quando a frase não tem um verbo, eu chamo essa frase de frase nominal. Além de subdividir as frases quanto se ela tem ou não um verbo, subdividindo ela em frase nominal e frase verbal, ou frase oracional, também assim chamada, nós também podemos subdividir a frase quanto ao sentido que ela tem, quanto à terminação também que ela recebe na pontuação, quanto ao seu sentido, ao sentido que ela quer passar. Então, assim, como a gente viu, a frase ela começa com letra maiúscula e termina com a pontuação. Então, de acordo com a pontuação que ela termina, ou de acordo com o sentido que ela tem, a gente também pode subdividir as frases. Então, vamos lá. As primeiras frases que a gente pode... a primeira frase que a gente vai falar sobre ela aqui é a frase interrogativa. Como o próprio nome diz, a frase interrogativa, ela tem uma entonação de pergunta, né? E ela geralmente é finalizada com ponto de interrogação. Aí nós temos o exemplo aí. Que dia você volta? Né? Então nós temos aí o ponto de interrogação no final e a entonação também dessa frase é dar a ela o sentido de interrogação. Vamos à próxima frase. Outra frase também é as frases exclamativas. Também nós precisamos dar uma entonação a essa frase ao lermos ela. A entonação expressiva, a reação mais exaltada, geralmente finalizada com ponto de exclamação ou reticências.
Então nós temos aí o exemplo, que horror! Então você observa que a entonação é muito importante para que a frase possa ser classificada como frase exclamativa. Vamos à próxima. A próxima que nós vamos analisar é a frase declarativa. Como o próprio nome diz, ela declara alguma coisa. Não são marcadas pela entonação expressiva ou intencional. Geralmente apresentam declarações afirmativas ou negativas e são finalizadas com um ponto final. Por exemplo, nesse caso, aqui como exemplo, nós temos uma frase declarativa, só que negativa, porque ela está negando. Observe, amanhã não poderei levantar. Então tem o não aí que nega. Então nós podemos subdividir também as frases declarativas em frases declarativas positivas ou negativas, ou seja, afirmativas ou negativas. Vamos à próxima. E temos também as frases imperativas. Na aula anterior, nós estudamos o anúncio publicitário. E nós vimos que no anúncio publicitário, das características principais é os verbos vir no imperativo. Os verbos estar tentando fazer nós nos convencer de algo, nos dar uma ordem ou nos vender um produto. E para isso nós precisamos ter muitas frases imperativas. Então, o enunciado que traz um verbo no modo imperativo geralmente sugere uma ordem e é finalizado pelos pontos de exclamação e também às vezes o ponto final. Nós temos o exemplo aí, fale mais baixo. Observe que está sendo dada uma ordem ou está se fazendo um pedido. Então nas frases imperativas geralmente ela tem esse sentido de dar uma ordem, sentido de fazer um pedido, sentido de fazer um apelo. Agora vamos entender o conceito de oração. Veja na tela. Oração é o enunciado que se estrutura em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Veja o exemplo aí. Não vou viajar porque choveu muito. Perceberam? Nesse exemplo, nós temos uma frase. Por que nós podemos considerar que é uma frase? Porque tem sentido completo, porque passa uma informação. Além de ser uma frase, nós podemos dizer que nesse exemplo nós temos uma frase verbal, porque na realidade nós temos não um só, mas dois verbos. E se é uma frase verbal, logo também será uma oração. Vamos ao próximo slide. Haverá no período tantas orações quanto forem os verbos. Isto é, o número de verbos é o mesmo número de orações. É importante lembrar que as locuções verbais e tempos compostos são considerados uma só oração. Podemos até retornar novamente para a frase anterior. Observe novamente. Nessa frase, nós temos dois verbos. Nós temos o verbo viajar e nós temos o verbo choveu. Significa dizer que, além de uma frase, além de uma oração, nós temos um período composto. Por que período composto? Porque nós temos, na realidade, dois verbos. Muito bem. Vamos agora tentar entender como nós fazemos para encontrar um período dentro de um texto, dentro do próprio texto. Como é que nós sabemos onde começa e onde termina um período? Olha a dica. O período irá sempre iniciar com letra maiúscula e vai sempre terminar com um ponto final, ou um ponto de exclamação, ou um ponto de interrogação. Então, você pega o texto e você encontra uma letra maiúscula, você vai ler aquele enunciado até encontrar ou um ponto final, um ponto de exclamação ou um ponto de interrogação. Ali eu irei entender que terminará o período. Aí nós vamos entender mais uma coisa. Existem os períodos simples e os períodos compostos. Como eu sei que um período é simples ou que um período é composto? Você vai começar onde você observou que há uma letra maiúscula e vai até o final, o ponto final de interrogação ou de exclamação. Se entre esse período você vai procurar os verbos, é por isso que é muito importante você entender o conceito de verbo. Se você não entende, se você não sabe encontrar um verbo dentro de um texto, dentro de uma frase, dentro de uma oração, você vai ter dificuldade. Então,
é preciso que você compreenda o que é e como encontrar um verbo. Então, para me saber se o período é simples ou período composto, você vai contar os verbos. Se tiver dentro desse período apenas um verbo, eu vou dizer que o período é período simples. Período simples é aquele que tem apenas um verbo, ou seja, apenas uma oração. Período composto é aquele que tem mais de um verbo, ou seja, mais de uma oração. E para concluir o nosso raciocínio a respeito de período simples e período composto, eu gostaria de dar este último exemplo. Observe que do lado esquerdo nós temos na realidade 4 períodos simples, né? Então nós temos aí, vamos ler. Dona Maria saiu cedo. Dona Maria foi à feira. Dona Maria comprou verduras e Dona Maria voltou para casa. O que faz com que a gente compreenda que são 4 períodos simples? Observe que todas as frases, os períodos, começam com letra maiúscula e terminam com ponto final. E se nós analisarmos cada uma delas também, nós vamos perceber que todas elas nós temos um verbo. Observe, no primeiro nós temos o saiu, no segundo nós temos foi, no terceiro nós temos comprou e no último nós temos voltou. Observe que nós temos 4 períodos simples. Período simples porque em cada período nós temos apenas um verbo. Agora eu gostaria que você focasse no seu lado direito. Agora observe que do outro lado, esses 4 períodos simples, eles foram simplificados em um único período composto. Dona Maria saiu cedo, foi à feira, comprou verdura e voltou para casa. Observe que tudo que praticamente o sentido que nós temos na primeira coluna, né, na coluna da esquerda, não perdeu o sentido de jeito nenhum e ficou muito mais coeso o período composto que nós temos do lado direito. Então, para você observar que muitas vezes o período composto ele é escrito dessa maneira para simplificar vários períodos simples. Muito bem, agora nós vamos fazer uma pausa e a gente vai tentar exercitar os nossos conhecimentos por meio de uma atividadezinha que eu preparei especialmente para vocês. Então, o que eu vou aconselhar que vocês façam? Vocês vão, nesse momento, dar pausa no vídeo, vai responder a atividade. Só depois de você responder a atividade, nós vamos voltar. Você vai dar play novamente e a gente vai corrigir, beleza? Quando eu contar até 3, você vai dar pausa no vídeo. 1, 2, 3. Muito bem, nesse único exercício, nós vamos treinar tudo que nós estudamos na aula de hoje. Vamos entender conceito de frase, conceito de oração e conceito de período. Se vocês observarem, nós temos, no caso, 4 períodos. Por que nós temos 4 períodos? Porque todos eles começam com a letra maiúscula e terminam com a pontuação. Antes mesmo da gente ler, eu já afirmo a vocês, eu garanto que nós também temos frases. Por quê? Porque todos eles têm sentido completo. Agora, o que eu quero que vocês observem nesse exercício primeiro nós vamos identificar a quantidade de verbo que tem em cada período e depois perceber se é um período simples ou se é um período composto. Vejamos o primeiro, leiamos primeiro. No momento em que cravara a última cruz, Ana teve uma dúvida que a deixou apreensiva. Vamos procurar o verbo, ou os verbos deste período. O primeiro que nós encontramos é cravara. O segundo, teve. E o terceiro, deixou. Sendo assim, nós observamos que nós temos 3 verbos. Se nós temos 3 verbos, nós também teremos 3 orações. Sendo assim, também nós temos um período composto. Vamos ao próximo item. Ela estava tão cansada, tão tonta e confusa que nem tivera a ideia de verificar se o pobre do negro estava morto ou não. Vamos encontrar os verbos? Estava, tivera, verificar e novamente o verbo estava. Sendo assim, nesse período, nós temos 4 verbos.
Se temos 4 verbos, nós também temos 4 orações. Como o período começa com ela, com a letra E, e vai até não, terminando com um ponto final, e entre esse período nós temos 4 verbos, temos 4 orações, significa dizer que nós também temos um período composto. Vamos ao item C. Leiamos. Tinham empurrado o corpo para dentro da cova e atirado terra em cima. Busquemos primeiro os verbos. Tinham empurrado, que nesse caso é uma locução verbal. Atirado. Então, nesse caso, nós temos uma locução verbal e um verbo. Sendo assim, nós temos 2 verbos e 2 orações. Um período composto também. Para finalizar, vamos ao item D. Ana olhava sombria para as sepulturas. Vamos procurar o verbo? Olhava. Tem mais algum? Não. Então, nesse caso, nós temos apenas um verbo e apenas uma oração. Sendo assim, nós temos um período simples. E aí, pessoal, gostaram do exercício? Se saíram bem? Tenho certeza que sim. Mas esse exercício é apenas um aquecimento. Nós iremos providenciar mais uma bateria de exercícios que será enviado para você por meio de arquivo de texto ou no seu e-mail e também provavelmente será lançado no grupo de WhatsApp da escola. Bons estudos e até a próxima!